E agora já estou aqui com o Dr. Gilvan Vilarinho. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigada por estar aqui nesta terça-feira. Nós vimos, né, essa divulgação, na verdade, dessa ex-BBB que mostrou que sofreu um derrame ocular. Vamos ver aí nas imagens. Ela se chama Patrícia Leite. Ela é uma ex-BBB e chamou bastante atenção nas redes sociais, justamente por conta das fotos. E aí, nós convidamos o doutor Gilvan para responder as dúvidas, as perguntas. Doutor, o que é o derrame ocular para começar, né? Porque a gente olha assim a foto, nossa, toma um susto. E no depoimento dela estava tudo bem. Bom dia, obrigado, Raquel. Muito obrigado pelo convite. Então, o derrame ocular, na verdade, um termo médico, né, mais apropriado é hemorragia subconjuntival ou hiposfagma também, que a gente fala. Na verdade, é um sangramento que ocorre entre a conjuntiva, que é uma mucosa transparente que cobre o branco do olho, que é a esclera. Então, entre a conjuntiva e a esclera, você tem uma série de vasos e esses vasos eles podem se romper e levar a esse sangramento, que é o derrame ocular. No caso dela, assim, a gente não tem muitos detalhes, né? Mas a gente viu ali, ela relata que estava tudo bem, tudo mais. O que pode causar, então, esse derrame ocular? Certo, então, a gente divide em duas causas principais, né? As causas espontâneas, provavelmente foi o caso dela, e as causas traumáticas, né? As causas traumáticas, o nome já diz, está associado a algum trauma ocular, uma pancada, ou pacientes que usam lente de contato, durante a manipulação eles podem ferir a conjuntiva e o vaso e gerar esse sangramento, ou mesmo a realização de cirurgias intraoculares. Já, provavelmente, no caso dela, é uma causa espontânea, né? Ela não relatou, eu vi o depoimento dela, ela não relatou nada associado a esse derrame, né? E algumas causas que podem ocorrer nesses pacientes mais jovens é um aumento da pressão dentro do vaso, que pode ser por um exercício físico que ela realizou, uma tosse, vômitos, então tudo isso pode causar. Nossa! Nos pacientes mais idosos, geralmente é um problema, uma desordem vascular dentro do vaso, né? Os vasos eles são mais frágeis, são pacientes geralmente que têm algumas comorbidades, como hipertensão, colesterol alto, diabetes, tudo isso gera uma fragilidade na parede do vaso e o vaso ele se torna mais propenso a um rompimento. Tá, inclusive já tem pergunta do pessoal que está em casa. Nós também fizemos a enquete nas nossas redes sociais, ontem ainda no nosso Instagram. Inclusive você fica sabendo dos conteúdos do outro dia, sempre lá no nosso Instagram, Revista E-mail Norte, para que você também possa participar. Vamos colocar uma dúvida de quem está ao vivo assistindo e vai ter dúvida também de quem mandou pelo nosso Instagram. Raquel, pergunta ao doutor se existe cirurgia para vista cansada. Já está indo para o outro lado. A Rose, e esses óculos de metristas podem causar esse problema da BBB? Acho que ela quis mencionar optometristas, né? Ah, sim. Não, na verdade não tem nenhuma relação entre o uso de óculos, né, e esse tipo de sangramento. Então tá. Vamos a mais uma pergunta. Coloca aí a pergunta da Maria Laura. Preciso fazer algo para conter o sangramento? Pode chegar a sangrar mesmo, doutor? Como é que é? É um sangramento, né? Só que esse sangramento ele ocorre e o próprio organismo ele estanca, né? Então você tem um tamponamento, né, pelo processo de coagulação, assim como você tem um ferimento, né? Você lava o ferimento na pele e ele para, né? A mesma coisa que acontece. Você tem um sangramento e ele para. Na verdade, o que você precisa fazer é... Como deve lavar, então, com... Na verdade, você não tem como tirar o sangramento porque ele está embaixo da conjuntiva, que é a mucosa, né? Então ele vai ficar ali como se fosse uma bolsa, né? Então ele não tem como lavar. Você tem que só procurar o atendimento, né, com o médico oftalmologista para ser constatado que realmente é um derrame e tranquilizar o paciente, porque é uma coisa benigna, né? Tá aí. Pode ser muito perigoso, tem gente que fica, né, meio apreensivo, porque como o doutor mesmo falou aqui, pode ser algo espontâneo, pode ser algo perigoso, é importante procurar ajuda na hora que acontece. Sim, com certeza, né? Se teve o sangramento, você tem que realmente procurar o atendimento médico, né? De preferência o médico oftalmologista que detém a capacidade de diagnosticar se aquilo é um derrame ocular ou uma coisa mais
mais maligna, né? Que existem várias causas de olho vermelho. E a gente tem sempre 4 sinais de alarme quando você tem um sangramento no olho, né? Que é quando você tem uma baixa da visão, então a sua visão fica mais embaçada do que o normal. Nossa. Quando você tem uma dor associada a esse sangramento, se você teve uma história de trauma ou se o vermelhidão ele está aumentando. Então, sempre nessas quatro situações é importante você procurar com brevidade, né, um médico oftalmologista. Aí tem gente que tem uma tendência a sempre querer colocar um remédio na hora. E aí a pergunta da Fernanda Coelho de Altos, que é a quinta que está aí, produção. Qual o melhor colírio para o derrame no olho? O doutor deve botar, não deve botar, só bota depois, o médico que vai dizer, explica aí, porque a gente tem uma tendência a querer resolver na hora, né? Então, procurou, no caso, o ideal seria procurar o atendimento para ser constatado um derrame, porque como eu já falei, existem outras causas de olho vermelho que são mais graves. Perfeito. Se é um derrame, um caso de derrame, que é bem típico para aquela imagem que ela apresentou, que a ex-BBB apresentou, nesse caso não tem necessidade de colocar absolutamente nada. Ele vai, assim como qualquer sangramento ou hematoma, ele vai ser absorvido sozinho pelo nosso organismo. Colírio, você coloca se tiver algum desconforto local, porque às vezes forma uma bolsa de gordura, de sangue, né? E o paciente, quando ele pisca, ele tem aquele incômodo. Aí você pode colocar uma bolsa de gelo ou então um colírio lubrificante, uma lágrima. Nunca colocar colírios sem prescrição médica, porque o que acontece é que a gente pega muito paciente no consultório em uso de colírio de corticoide. O corticoide, ele causa catarata, causa glaucoma, que são causas de cegueira, infelizmente, né? Tá vendo? Então precisa prestar bem atenção. Aproveitando aí o gancho, inclusive você pode aproveitar o doutor aqui para fazer perguntas na área da oftalmologia, falando inclusive do uso contínuo de colírios, né? Sim. Então tem pessoas que têm os olhos mais sensíveis e tem gente até que é um pouco viciada no uso do colírio, de usar continuamente, usar todo dia, muitas vezes até sem prescrição médica. Tem aqueles mais baratinhos. Doutor, é perigoso? Qual é o conselho no uso realmente do colírio para quem está usando aí, né? E nem está perguntando para o médico se pode. Na verdade, o ideal realmente é sempre estar prescrito, né? O que você pode fazer realmente, procurar na farmácia, né? Colírios que são lágrimas artificiais, né? São os lubrificantes. Aqueles colírios que geralmente são vendidos naqueles frasquinhos azuis, são colírios de nafazolina, esses fazem muito mal, porque eles tiram a vermelhidão naquele momento, só que você tem um efeito rebote do vaso, o vaso dilata, e isso vai causando mais vermelhidão. Aí o paciente vai usando mais, vai causando mais vermelhidão. Aí causa uma dependência. Certa dependência, exatamente. Inclusive, é indicado, né? A gente passa o dia inteiro, né? Fuligem, a poluição, e aí sente uma irritação. Para a criança, quer passar a mão no olho, o ideal é também usar essas lágrimas artificiais. Isso, lubrificantes. Né? Principalmente no dia a dia que a gente está acostumado com mídia, né? Celular, computador. Já existem vários estudos que mostram que o uso dos eletrônicos a gente tem uma frequência menor do piscar. Então é importante realmente para quem trabalha com a mídia digital, né, utilizar essas lágrimas, esses lubrificantes. De preferência sempre prescrito por um médico, né? Tá vendo? Inclusive o pessoal aqui da Meio Norte trabalha muito com edição, com as telas, né, a iluminação artificial também, né? Tem que ficar atento. Tem mais pergunta aí do pessoal que está em casa. Ó, vamos ver. Boa tarde. Pergunta ao doutor se existe cirurgia para toxoplasmose. Pronto, então explica tudo, doutor. Bem, a toxoplasmose é um protozoário, né? Na verdade, ele causa uma alteração na retina, né? E aí, se acometer o centro da retina, que é a mácula, né? Nesse caso, infelizmente, a gente não tem nenhuma cirurgia porque são neurônios, né? Uma vez que os neurônios eles são lesionados, você não tem recuperação. Infelizmente, ainda não existe, tá? Tá vendo? E aí tem a pergunta, aquela outra, né? Que na verdade estava lá no comecinho. Ela perguntou sobre o caso da BBB. Ela fez uma outra pergunta ali também. Será que a gente consegue achar aí para o doutor responder? Inclusive o Instagram do doutor Gilvan é @GilvanVilarinho. Você pode acompanhar por lá também, tá certo? Saber um pouco mais, tirar
também algumas dúvidas, acompanhar. É sempre bom a gente ter a indicação de profissionais que realmente vão poder te ajudar, né? Inclusive, tinha até uma telespectadora que eles sempre perguntam muito sobre catarata, nosso público também quer saber sobre esse assunto. Tem muita gente que tem um medo, receio, né? Quando chega já na necessidade da cirurgia da catarata. Doutor, quando chega essa necessidade, tem que fazer? Infelizmente tem que fazer. A catarata ela é uma doença progressiva, né? A população está envelhecendo mais, com o envelhecimento a gente tem realmente a maior incidência da catarata. E hoje em dia a catarata é uma cirurgia segura, tá? Olha aí, pessoal. Então houve realmente uma mudança, uma inovação, uma evolução mesmo. Então de 10 anos para agora, né, houve uma grande mudança na verdade. Inclusive algumas etapas da própria cirurgia de catarata a gente já consegue realizar com a utilização de laser, né? Uau, olha aí, então, tecnologia ao nosso favor. Sim. Vamos aí com mais pergunta, agora sim. Doutor, no olho por excesso de computador, pode causar esse derrame, essa dor no olho por excesso de computador, pode causar esse derrame? Não, o uso do computador não vai gerar. O que vai gerar... Pelo jeito ele está sentindo dor nos olhos, ele está achando que é por conta do computador. E aí, doutor? Não, na verdade, a ardência que gera no uso excessivo do computador é o olho seco, né? Como eu já mencionei, as mídias elas diminuem a frequência do piscar e aí você tem realmente uma tendência de ter ardência pelo olho seco. Claro, né, que sempre tem que passar na consulta para avaliar se essa sua dor, essa ardência não tem outra causa, né? Uso de óculos ou mesmo alguma outra doença oftalmológica. Vê aí se tu tá precisando de um óculosinho também. Igual a mim, viu, doutor? Fico postergando, né? Mas aí se precisar tem que usar, né, doutor? Não pode ficar só no close, tá? Tem que tem que cuidar, né? Quem tem olho claro assim, o doutor também tem os olhos azuis, que coisa bonita. Quem tem um olho claro assim, tem necessidade de estar usando colírio? Essa pergunta é lá em casa, porque lá em casa todo mundo tem um olho claro. A gente às vezes acorda assim com o olho bem irritado, bem vermelho. Mas ele já falou aqui, né? Pode de manhã cedo ou tem que esperar? É melhor esperar? Certo. Pergunta da Raquel, gente. Porque o olho claro, na verdade, a pessoa tem mais sensibilidade à claridade, né? A luz, porque realmente, como o olho tem menos pigmento, a luz ela atinge mais a retina e você tem aquela maior sensibilidade. E a vermelhidão no olho claro, ela fica mais evidente, né? Mas se tem a vermelhidão, sim. Você pode usar o lubrificante com certeza, né? Uma lágrima artificial com certeza. Ótimo. Carinho disse que tá bombando. Mais uma pergunta então pra gente fechar aqui com o doutor Gilvan. Coloca aí, Carinho, na tela. Doutor, para quem usa lentes de contato, ao colocar meu olho fica muito vermelho e dolorido. É normal? Não. Não é normal. Dor, vermelhidão no olho são sinais de alarme, né? A gente tem que ver realmente se sua lente de contato ela é adequada para o seu olho. Tem prazo de validade, lente de contato? Tem prazo de validade. Além do prazo de validade, você tem que fazer a higienização correta da lente. Tem a quantidade máxima, que é de 6 a 8 horas por dia. Passar disso, não pode utilizar a lente, tá? Não pode dormir com a lente, tomar banho, não pode também com a lente, né? Banho de piscina, né? Isso não pode. A higienização tem que ser correta, nunca pode ser com água, tá? E a lente, existem vários... soro, não é isso? Existe um produto específico para a lente, né? E a lente de contato, uma coisa que tem que ficar bem clara, é que existem vários tipos. O que a gente chama de várias curvaturas. Então, se aquela lente não está bem adaptada no seu olho, pode ser que outra marca que tem outra curvatura seja bem adaptada. E isso a gente só consegue ver na consulta, né? Olha aí, então você está precisando então fazer uma consulta para rever isso daí, porque tudo que gera dor não é normal, né, doutor? Não é normal. Então fica aí o alerta. Muito obrigada. Nada, obrigado. Volta aqui mais vezes e olha só, aqui no Revista sempre a gente vai ter essa pauta de saúde para ajudar aí você que está em casa. Esse bate-papo também vai estar disponível no nosso YouTube e no nosso blog do Revista Meio Norte, tá bom? Doutor Gilvan Vilarinho, na manhã desta terça-feira. Muito obrigada, um bom dia. Obrigado, pessoal, bom dia. A gente que agradece, muito boa, né, a entrevista, deu para ajudar aí você?